Obrigada, Felipe, obrigada pelo convite, gente. E a gente, sim, eu tô devendo e tô me devendo essa vinda para conversar com vocês há muito tempo, porque todo o movimento que existe aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, a gente meio que assiste, se conhece, se vê em fóruns, em reuniões, em seminários, né? Mas nunca tem tempo mesmo para conversar sobre que essa prática constante nossa, que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente acredita de verdade. Então, o Cidade está dando uma oportunidade, né, eu agradeço muito, porque é uma coisa que de fato eu quero muito conhecer melhor e quero mais discutir com vocês coisas que estão da nossa vivência mesmo, da nossa vida, da nossa escolha enquanto militância, né? Ele já apresentou, eu sou militante do Movimento Popular há algum tempo, não vou falar em quanto tempo, mas bastante tempo, né? E estou na Caixa Econômica faz 9 meses, está nascendo agora, né, numa função que não existia. Uma função que foi inventada aí nos últimos anos, que foi ter um assessor, né? A Caixa é uma estrutura muito vertical, acho que todo mundo que se relaciona com ela conhece, é uma estrutura muito em caixinhas, né? A Caixa tem muitas caixinhas, né? E ela tem uma estrutura de carreiras muito já estruturada mesmo, que foi construída inclusive pela luta dos trabalhadores bancários, da FENAI, né? Só que ela é pouco permeável ao que está fora. Então a única forma de você estar de fora, né, era essa função que chamam de consultor. Então, como era a única forma, ela me convidaram para ser consultora, esse é o nome do cargo que eu ocupo hoje. E que foi criada essa consultoria para fazer essa ponte dos movimentos sociais, nas suas diversas lutas e expressões, com as diversas caras que a Caixa tem. Então, por exemplo, na última semana a gente está negociando, está aí construindo, né, que os assentamentos do MST possam ter correspondentes bancários para o povo poder receber Bolsa Família, receber benefícios, pagar crédito rural dentro do próprio assentamento, né? Então, desde essa coisa, a coisa mais importante, mais forte, mais intensa, que é a pauta da habitação, da onde de fato eu venho, né? Então, estar nessa posição, né, te dá algumas dificuldades, mas também te dá muitas outras possibilidades. E eu venho discutir com vocês a partir... O pessoal pergunta assim, mas você vai falar como Caixa, né, ou como movimento? Não, vamos falar com aquelas coisas que a gente acredita há mais de 20 anos e que não mudam e que a gente precisa refletir sobre elas o tempo todo. Então, passando aqui já para a nossa pauta, né, me colocaram esses 3 assuntos, que é autogestão no Brasil, organização, canteira e acesso ao financiamento. Eu dei uma misturada nisso tudo e coloquei umas outras coisas também que eu gosto, então vocês vão me dar licença, porque também a gente não consegue encaixar direitinho. Mas acho que a primeira pergunta que pode passar, né, é a gente trabalhar esse conceito, né, que a gente chama de autogestão. E talvez, né, nas ciências sociais vai ter uma forma de expressar, na autogestão de quem faz isso, na produção tem outra forma, né? Mas na nossa praia, aqui na praia da habitação, eu quis colocar algumas coisas que são pontos fundamentais que identificam a nossa prática. Primeiro que o controle da gestão dos recursos públicos. A gente já chama de autogestão aquilo que está sob o controle da sociedade organizada, né? A produção da forma de resposta à necessidade daquela comunidade. Não são respostas prontas, não são respostas padronizadas, não são respostas únicas, mas que também encontrar forma de resposta também uma característica de autogestão, né? O controle de todas as etapas do processo. E a gente vai ver que isso vai mudando, né? Eu que venho, a minha primeira prática foi lá na época da Luísa Erundina, né, há mais de 20 anos atrás, né? A gente vai ver que a gente vai mudando e vai, em algumas coisas avançando, outras talvez retrocedendo, mas que cada etapa desse processo também um processo, é uma etapa que é importante que esteja na mão das pessoas, né?
E principalmente que não é uma fórmula, né, um método, uma modalidade de construir casa. É uma forma de enxergar a construção da sociedade. E eu falei isso por último, não porque é menos importante, mas porque a gente hoje está sendo reduzido a simplesmente uma forma de fazer casa. Está sendo encaixado, está sendo enquadrado unicamente de uma forma de fazer casa. Ah, porque a casa é mais bonita, porque a casa é mais barata, e são menos, são mais bonitas, são mais baratas, são melhores. Mas não é só por isso. É porque é uma forma de encarar que a sociedade pode se organizar de outra maneira. E parece que há pouco espaço hoje, aquela pergunta que foi colocada aí no começo, né? Será que existe outra possibilidade de construção do espaço urbano que não seja a produção capitalista? Afirmar a autogestão é afirmar que sim, que há outra forma sim, que a gente quer construir outra forma sim. Mesmo que hoje pareça que está tudo dominado, né? Que está todo o espaço, todas as formas, a política está dominada pelas formas de produção capitalista do espaço, da cidade. Então, nesse sentido, pode passar, né? Eu falo que a nossa organização, né, ela tem raízes diferentes porque ela parte de alguns pressupostos. Primeiro, né, é o rompimento com o autoritarismo, com a sociedade verticalizada. A gente, ao afirmar que quer construir de maneira diferente, está falando de romper com uma forma vertical que a sociedade acha que funciona assim mesmo, que hoje é a voz corrente, né? A coisa do saber e poder compartilhado, que existe uma maneira assim de construir um poder horizontal que se apropria, que compartilha saberes. O resgate da autoestima, né, e das pessoas como atores mesmo, como agentes de mudança, não simplesmente como beneficiários, né, como é chamado a gente no manualzinho lá, né, do programa, somos beneficiários, né? E nós recusamos esse título, né? Mais do que beneficiários, né? Nós queremos ser agentes dessas ações, né? E o resgate de uma cultura popular, que já me disseram que não existe mais. Isso aí já é bobagem minha, continuar colocando esse negócio nessa telinha aí, que hoje a cultura popular é uma cultura individualista e capitalista. Eu continuo recusando isso, e acho que vocês estão sentados aqui também recusam isso, né? Que existe sim uma cultura popular que vem das práticas comunitárias, que vem das práticas coletivas, né? E que muitas vezes não encontram espaço para se expressar na sociedade que nós vivemos. Então, o espaço da comunidade, o espaço da associação, o espaço da cooperativa é o espaço de romper com esses pressupostos. Pode passar. É também, sim, uma forma melhor de fazer casa. E a gente brinca, né, que uma vez a consultora da CEBIC, da Câmara de Construção, né, quando se apresentou resultados de vários empreendimentos autogestionários no Brasil inteiro, que falavam que eram maiores, que o metro quadrado era mais barato, que era melhor, ela falou assim, olha, tem alguma coisa errada, por quê? Se a indústria da construção é especializada em fazer isso, e vocês não são, e vocês estão dizendo que fazem melhor para a gente, vocês estão chamando a gente ou de incompetente, ou que a gente tem má fé. Aí a gente pensou, precisa escolher, né? E outra, né? Então, mas a gente continua assim defendendo essa tese e vamos defendê-la com argumentos muito concretos, sempre, e com a prática que a gente tem feito. Ou seja, né, que você vai ter formas de combater desperdício, combater corrupção, trabalhar a qualidade, trabalhar a forma de execução, né? E não é simplesmente a atuação da casa, mas do conjunto e do bairro. Um conjunto bem feito, um conjunto bem estruturado, os espaços coletivos melhora o bairro que a gente se insere. Tem até um filmezinho que o pessoal do IPUR fez, está no YouTube, depois eu posso deixar para vocês aí, né? Que é muito interessante, uma liderança falando quando eles chegaram no bairro para começar a construir, que não tinha nada, e como é que aquela movimentação, aquele processo trouxe vitalidade para aquele lugar.
Pode passar. Isso aqui o Pedro mostrou para vocês? Não. Isso é dele, viu, gente? Não é meu, não. Isso aqui o Pedro que veio no ano passado, né? Ele que estruturou para a gente. Por que vocês fazem uma barata? A pergunta ele faz, mas por que fica mais barato? Por que fica maior? O que é? Ele fez essa forma aqui de diagramar. Pode não ser esses números, pode não ser com essa proporção, mas é uma forma da gente entender, né? Por que não ter lucro? Ter o trabalho em multidão e ter gestão coletiva, né? E ter um projeto de boa qualidade faz sim com que a casa, o produto fique melhor, o resultado fique melhor. Pode passar. E aí já saindo dessa questão da organização, mas sem deixar de falar isso, né? A articulação das lutas, políticas de desenvolvimento urbano, nossa luta pelo sistema de desenvolvimento urbano, né? Ela continua assim conectada com a luta das cooperativas, das pequenas associações que estão fazendo a moradia acontecer. Não é uma coisa desvinculada. Já também é outra tese que muitas vezes fala. Quem está fazendo casa não tem tempo para lutar. Olha que uma bobagem isso, né? Quem está fazendo casa está entendendo, traduzindo e fazendo a luta e vinculando, né, essa luta cotidiana com as lutas mais amplas. E essa semana eu estava brincando, teve uma passeata lá, né, que o pessoal muito rapidamente passou por Brasília, né? E eles iam embora sem passar pela esplanada. Eu falei, não, tem que passar na esplanada. Porque não precisa de cursinho nenhum de formação a hora que você entende onde estão os poderes, por que tem polícia na porta de tal lugar, por que você pode ir em tal lugar e não pode ir no outro. Quer cursinho melhor de formação que esse, né? Quer que tenha uma maneira mais concreta de aprender, de entender como é que está organizado o poder na nossa sociedade, do que você se deparar com ele, né? Então a gente tem tido essa prática de vincular assim as lutas cotidianas. Pode passar. Bom, alguns desafios para o que a gente já está fazendo. Talvez essa telinha fique até mais para frente, mas acho que eu troquei o lugar dela. Mas algumas coisas que a gente precisa aperfeiçoar do que a gente está fazendo, né? Aumentar as ferramentas de gestão coletiva. E aí, eu quero ouvir de vocês, né, como é que isso está acontecendo, porque eu tenho percebido algumas mudanças no trabalho que a gente tem feito lá na base. Então, por exemplo, aumentou muito o número de jovens nas nossas cooperativas, associações. Lá na nossa tem acontecido isso. Cada vez mais cedo, a gente tem tido pessoas buscando, entrando por moradia, cada vez mais jovens. Cada vez pessoas que tiveram acesso à educação formal mais do que seus pais tiveram. Então, não é pouco, não é incomum você ter uma série de pessoas cursando universidade lá na demanda de sem teto. Lá que vai trabalhar no fim de semana na obra. Né? Não é pouco, né? As pessoas, hoje menos o trabalhador né, da produção, da indústria, e muito mais os trabalhadores de serviços, até porque são os trabalhadores que recebem menos, os piores salários, né, do mercado formal, são da área de comércio, da área de telemarketing, essas áreas. Então, como é que a nossa linguagem, pelo menos eu estou falando lá de São Paulo, a nossa linguagem era muito conversar com o peão. O nosso público era o peão. Era o peão e nas mulheres, as trabalhadoras, ou trabalhadoras empregadas domésticas, ou da área de serviços, mais copeiras, faxineiras, né? É a nossa grande massa. Hoje, essa variedade tem de tudo. Como é que é essa nova linguagem para que essas pessoas possam também estar trabalhando junto, tão integradas no processo? Como é que a gente tem trabalhado, por exemplo, com pessoas que têm cada vez menos tempo? Então, na nossa listinha lá também, eu fiz questão de olhar muita gente trabalhando, estudando. Muita gente trabalhando aos sábados. E a gente tem uma prática de militância, meio maluca, né? Que faz reunião de quinta-feira à noite, tá boa, né? Mas como é que funciona isso? Então,
como é que a gente vai envolver que as pessoas participem desse processo de controle social, como cada vez mais ocupadas com os seus fazeres, né? E a gente até estava brincando aqui, eu e o Felipe, né, que hoje nós temos algumas ferramentas que nós não tínhamos atrás. Quem tem celular? Todo mundo, né? Quem tem um e-mail? Todo mundo. Quase todo mundo, né? E essas ferramentas hoje também podem ser ferramentas para ampliar a nossa atuação. Então, por exemplo, coloquei aqui um linkzinho, depois que a gente tiver curiosidade, né? Nós temos alguns grupos que funcionam já comunicando as suas atividades, trocando seus relatórios, trocando seus materiais através de um blog. E todo mundo lá aprendeu. E foi criada até uma oficina, que era Oficina de Empoderamento Digital. Chique, né? Então, na época, aprender a ligar o computador e abrir a página da internet, acessar o blog, só para isso, mas o nome é bonito. Então, hoje as ferramentas também têm que hoje nos ajudar a ter processos de gestão que sejam efetivamente mais participativos. Porque sim, uma crítica que a gente já tem em vários processos é que tiramos da mão do privado, tiramos da mão do poder público, mas muitas vezes se concentra na mão de poucas lideranças o processo de gestão. Uma outra questão também, que já foi abordada aqui, o relacionamento com os trabalhadores. Eu já vi, vou contar um milagre, não vou contar o santo, mas dirigentes de cooperativa falando que era um absurdo os dissídios que os trabalhadores da construção civil tiveram esse ano. Eu peguei 3 dissídios no meu contrato, acabou com a minha obra. A gente não era a favor dos trabalhadores até uns dias atrás, né? Então, também que as relações com os trabalhadores e trabalhadoras que vão estar trabalhando nas nossas obras, então, contratados nas obras, seja através de cooperativas, seja através de empresas privadas, seja diretamente pela associação, pela cooperativa, né? Nós não temos um discurso afinado sobre essas questões. Ou então, aquelas, mas olha, eu ajudei tanto o cara e ele me pôs no pau. Mover um processo com a cooperativa. Que filho da mãe, né? E esse discurso também não é raro a gente ouvir. Então, como é que a gente hoje está se preparando para um momento em que as obras são mais rápidas, podem ser mais rápidas, em que o mercado da construção está mais aquecido, né? E a gente acaba sendo um patrão ruim, né? Aquele cara que não conseguiu arrumar emprego nas obras das grandes empresas, arrumou emprego na Tenda, na MRV, que vai vir trabalhar para a gente, ou é bom trabalhar também nas obras do movimento? E acho que é uma questão importante também, são algumas perguntas que eu queria já para a gente ficar em silêncio e colocar no nosso diálogo. Pode passar. Bom, nós temos isso aqui eu copiei do manualzinho da resolução do programa, tá, gente? Minha Casa Minha Vida. Nós temos 4, né? Então, tentando colocar mais uma modalidade de construção que são muito quadradinhas. Geralmente todo mundo se encaixa aqui, né? Prestação direta. É isso? Autoconstrução é muito, não sei se só são casas pulverizadas, que se usa, né? Um mutirão só com assistência técnica também puro, né? Sem trabalhadores contratados, só com assessoria também pouco está se utilizando. O que a gente tem utilizado muito é a administração direta, né? Com a contratação de empresas, serviços, parcialmente a obra, né? Ou a empreitada global. Eu defendo que a gente precisa mexer nisso aqui, que aqui não reflete as formas que nós efetivamente construímos nossos processos, né? Que é com a participação da comunidade, seja ela participação no decidir, na tomada de decisão, seja a participação na execução da obra, né? A gente não consegue se enxergar aqui. A gestão direta, gente, é um conceito utilizado para a prefeitura, quando a prefeitura coloca os seus trabalhadores para executar um serviço. Isso é gestão direta. Só que a gente usa para meio que dar uma A, né? E por outro lado, em vários casos, a gente já encontrou construtoras que simplesmente botaram uma associação de testa de ferro e
falou que era licitação direta, mas na verdade era uma obra empreitada onde a dona da obra era a construtora. Então, eu tenho defendido isso, a gente precisa rever esses nossos conceitos e rever inclusive a determinação, para que as coisas fiquem mais claras mesmo, né? Então, eu não acho normal, né, e já vi muita coisa, né? Já vi, por exemplo, situações em que o contrato da construtora com a entidade no empreendimento do Minha Casa Minha Vida, praticamente de uma procuração da associação para a construtora gerir o processo inteiro. A construtora sabia que o dinheiro tinha sido liberado antes da associação. Ela que dizia quem pagava, quanto pagava, quando pagava. Você perguntava alguma coisa da obra, por exemplo, espera um minutinho. E ligava com o cara da construtora para dizer alguma coisa da obra. Então, não estou falando aqui da forma de construir, estou falando aqui da forma de gerir. Que a gente precisa se apropriar cada vez mais de mecanismos de gestão para se relacionar com quem quer que seja. E que o processo esteja efetivamente nas mãos da comunidade. A criação da CAL e da CRE, né, que virou né, parece que é o único jeito que existe no mundo é a tal da CAL e da CRE. Não existe outra coisa no planeta. Tudo virou CAL e tudo virou CRE, né? É uma das formas de gestão. E que não é exclusiva, que não é única. O que é CAL? O que é CRE? CAL é a Comissão de Acompanhamento de Obras. E CRE é a Comissão de Representantes de Empreendimento. A CAL acompanha a parte física do avanço das obras e a CRE acompanha o desembolso financeiro. Ela é composta sempre, cada uma delas, por 2 representantes da demanda e 1 representante da associação, no mínimo, da entidade. E a CAL é a mesma coisa, 2 a demanda pode ser uma entidade, pode ser mais pessoas, mas sempre nessa proporção, né? E teoricamente são as comissões que vão acompanhar o avanço da obra, vão ver se os recursos estão sendo aplicados adequadamente, tudo isso. Tudo bem, não estou dizendo que tem que acabar com CAL, com CRE, deixa a CAL e a CRE aí. Mas o que mais? O que mais que a gente tem para efetivamente fazer com que as pessoas conheçam, saibam, entendam e possam ter condições de tomar decisões sobre aquele processo? Então, que outras ferramentas a gente está encontrando? Então, em algumas obras, por exemplo, o pessoal coloca todo mundo, toda a demanda tem que estar entrando numa comissão. Pode ser comissões ligadas mais à questão social, trabalho com criança, trabalho com saúde, com formação, pode ser comissões mais relacionadas a demandas externas, a representação, e podem ser comissões relacionadas à questão de obra mesmo. Então, de uma entidade lá, um empreendimento, criou uma comissão que eles se capacitaram para verificar a qualidade da execução de obra. Eles passavam no fim de semana olhando se o serviço estava bem feito. Eles aprenderam a fazer isso, né? E eles emitiam relatórios para a Assembleia e que decidia se pagava aquele serviço ou não pagava. Então, essa é a única forma? Não, estou dando um exemplo de um caso que criou-se uma forma de fazer isso. Agora, que o processo, que o entender o processo como todo esteja na mão da comunidade e não seja terceirizado, né, para outra pessoa. Vou contar também de novo o milagre sem contar o santo, que eu não posso, né? Os éticos, motivos éticos, mas nós recebemos uma entidade esses dias lá na Caixa em Brasília, com uma manifestação, com bastante gente e tal, e uma das reivindicações da entidade era que a Caixa tinha que arrumar uma construtora boa para eles. Porque eles conseguiram por conta deles uma construtora que era muito ruim, e a construtora foi fraca, não deu conta da obra, e que a Caixa tinha a obrigação de arrumar uma construtora boa. Aí nós olhamos, peraí, né? A vida inteira os movimentos reivindicaram a autonomia de escolher com quem trabalhar, como trabalhar, agora vem o cara que... Então, a que nível está chegando a abrir mão do processo de produção? Eu vou delegando para um terceiro, eu não quero saber nem como é quem é, me arrume aí alguém, né?
E isso desde o projeto. A mesma coisa em relação ao projeto. Né? Me arruma alguém que faz um projeto bom aí, né? Projeto bom é o quê? O projeto que prova rápido, o projeto que já está previamente aprovado na Caixa, que não vai me dar trabalho, né? Então essas são as questões que talvez a própria sistemática do programa empurram as entidades a ficarem tão desesperadas que vão abrindo mão de princípios importantes. Tá calor, gente, acho que não era melhor abrir as janelas, né? E desligar o ar? Pior? Vou abrir a porta, então. Bom, eu queria colocar algumas coisas, né, que a gente tem visto como um limitador e um dificultador. Eu estou, inclusive, uma das coisas que estou fazendo um curso de mestrado e decidi entender como é que as entidades se colocam, né, nesse novo desenho. Não conheço muito superficialmente, né, com a história da autogestão das cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, né, mas conheço alguma coisa. Então, por exemplo, a competência de achar terra, hoje, ela é exclusiva da entidade, do movimento. O movimento tem que conseguir terra, seja no mercado, seja com parceria com uma prefeitura mais próxima, né? Seja através de uma luta mais ferrenha, de uma ocupação, seja através de parceria com o governo federal. O terreno, vocês se viram. E não pode ser qualquer terreno. Tem que ser terreno com toda uma regularidade, uma legalidade. Vou falar de casa, vou falar de vocês. Em São Paulo, a produção pública de habitação até o final dos anos 90, tudo que foi produzido de habitação pública, pelas Coabs, pela Companhia de Habitação do Estado, pela Companhia Grande, tudo, 80% era irregular. Ou seja, ou não tinha o parcelamento aprovado, o projeto não estava aprovado, não chegou a fim de registro, tal. 80% era irregular. Nossa, que absurdo, que horror, né? Nossa, que horror. Sim, só que as pessoas estão morando. Hoje, nós exigimos 100% de legalidade e não conseguimos gastar o dinheiro que tem. E na minha hipótese, que eu estou trabalhando, é porque hoje a gente precisa de 0 a 100, da legalidade completa, da legalidade 100%, não passa de mágica. Então, essas são as questões que a gente tem. A outra questão, né, que também eu já participei de algumas situações mais conflituosas, né, aonde os próprios movimentos questionavam parâmetros típicos, por exemplo, o próprio plano diretor, que era para dar mais qualidade para uma região, mas não, está restringindo, a gente tem que deixar, tem mais aqui, transformar a área rural em área urbana sim, porque aí esse terreno é barato, a gente consegue comprar, tá vendo? Conseguiu um terreno bom, mas agora a prefeitura não quer aprovar só porque é área rural, né? E acaba colocando, portanto, na boca de quem está lutando por moradia, palavras que interessam ao investidor especulador imobiliário. Quem mais interessa que o terreno que era rural vira urbano, né? Então, também algumas questões que a gente tem visto acontecer e já por uma outra questão, né, ambiental, né? Todo mundo é ambientalista até receber um parecer que não pode utilizar determinada área. Aí, Cátia Abreu ficou fichinha perto do cara, tá? Pô, que essa porca dessa árvore aí nem serve pra nada, né? Esse rio aí tá tudo contaminado, deixa construir e tal. Então também acaba empurrando os movimentos, acaba empurrando quem luta pela moradia para posições às vezes contraditórias ao você ter que viabilizar o terreno que pode, que não tem restrição ambiental, que não tem problema de documento, que não tem problema de nada. A outra questão, velha conhecida nossa, né, que não andam nunca juntas, os investimentos de infraestrutura com os investimentos para habitação social. Então, estava contando para a companheira aqui que nós estamos com um problema de uma cooperativa, 400 casas terminadas, o povo está morando, porque
precisa morar mesmo, né? E que não tem água. Não tem água. Mas tem lá o documento da agência de água, lá da empresa de água, que ia ter água. Sim, mas ninguém bebe documento. Você bebe água. E aí, bom, mas olha só, né? E aí, como é que você faz para que essas coisas que têm lógicas políticas diferentes, atores diferentes, caminhem juntos? Ao contrário, né? Nesse mesmo lugar que eu estou falando, a uma infestação de condomínios privados, de alto luxo, para quem vai ganhar água primeiro? E, claro, também a questão das adequações das regras do próprio programa, que muitas vezes a gente não consegue ver nelas uma racionalidade e pelo menos garanta uma qualidade da produção. Então a gente vai olhar, né, e se a gente tivesse um outro espaço aqui, né, se a gente for olhar os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida construtoras, a gente fala, mas como é que deixaram construir esse negócio, né? Eu posso mostrar um montão de fotos, quem quiser depois bater papo aí, né? Mas como é que construiu um negócio desse, né? Então, nem sempre as regras que existem, mesmo quando elas são aplicadas, têm garantido a qualidade que é o que se busca com essa questão. Uma conquista que eu acho importante destacar, né? Que não rompe com isso que eu estou falando, mas pelo menos tenta facilitar a vida, foi a questão da compra antecipada. E eu sempre destaco essa conquista porque ela foi muito brigada pelos movimentos, foi motivo de acampamento na porta do Lula, foi idas a Brasília, dos movimentos, foi uma coisa, foi de fato uma briga grande, que é a compra do terreno, o dinheiro para legalização e para elaboração de projetos vir antecipadamente à contratação da obra, né? Hoje, o investimento que uma cooperativa tem que fazer para conseguir chegar no dia da contratação é uma grana lascada. A gente tem uma continha que está desatualizada de um empreendimento de 200 famílias que já se gastou por volta de R$350 mil para chegar na contratação. Tudo que já se gastou com parecer ambiental, com sondagem, com topografia. Os projetos não foram todos pagando, porque a assessoria a gente trabalha de graça aqui, né? Mas com assessoria, com alguns gastos, com certidões, com tudo que se gastou até hoje, sem contar o custo, gente, né? As pessoas já gastaram indo para a assembleia, indo para a reunião, isso a gente não bota na conta, né? Mas, então, a compra antecipada, ela tenta, pelo menos, diminuir esse intervalo tão grande. Então, você compra o terreno antes, com estudo de viabilidade, e depois vai ter recurso para desenvolver os projetos. E com uma coisa que para a gente é muito importante, e que a gente está trabalhando para que não seja só nessa etapa de compra de terreno, é que o contrato seja assinado no nome da entidade, não no nome das famílias individualmente. E por que isso para a gente é importante? Às vezes as pessoas, né, vocês já discutiram coisas parecidas assim, mas quem é de fora às vezes não fala, por que vocês não querem assinar para o povo? Né? Porque é um processo coletivo. E o financiamento que veio do crédito solidário, que foi herdado pelo Minha Casa Minha Vida, no mesmo formato, ele faz uma luta que é coletiva, um processo que é coletivo, ser processos individuais e pulverizados. Tomara que não tenha acontecido com nenhuma das cooperativas aqui, né? Uma grave situação também, que simplesmente o cabra, ou a cabrita, ao descobrir que ele tinha um terreno já registrado no nome dele, no cartório, ele falou, vocês vão pro céu, que eu vou ficar com o meu terreno. Não, mas seu terreno está hipotecado na caixa, no convênio, no contrato, explica. O terreno está no meu nome. Vocês sumam. E entra na justiça contra a associação, e faz o gacha parte, né? Então, a gente tem trabalhado por isso. Nesse caso, já conseguimos, estamos agora tentando avançar para conseguir que o processo todo seja feito com algum coletivo, né? Para a gente ter, de fato, até
até o final, pelo menos no final da hora, já que não conseguimos chegar com os uruguaios aqui, vocês vão na boca do Gustavo, que é muito melhor que eu contando, né? O processo da propriedade coletiva, que é um objetivo final e que qualifica ainda mais essa nossa luta, né? Mas pelo menos os financiamentos serem coletivos. Hoje a gente tem uma mistureba, né? Por quê? Porque o conceito vem do individual, da iniciativa do individual. O crédito para o cara é o seu crédito, que é de tantos reais, que vai dizer o seu crédito, tantos reais, e aí depois soma tudo para fazer um bolo só, né? A gente tem trabalhando com essa questão. Pode passar. Aqui são processos, né, que eu estou falando, essa coisa de buscar o terreno, de olhar o terreno, de fazer acá com os custos, né? Pode passar. A outra questão, com certeza o Pedro deve ter desenvolvido melhor que isso, o processo de desenvolvimento do projeto, né? Hoje em São Paulo a gente faz muito mais prédios do que casas. Quase não conseguimos mais fazer casas, né? E por causa do preço da terra, por causa da questão da inserção, do aproveitamento dos terrenos, do custo do terreno por unidade, né? Mas essa decisão tem que estar na mão das pessoas. Claro, tudo tem limite, tudo tem, né? O céu não é o limite, infelizmente, mas o valor é o limite, o que pode construir naquela que a lei de ocupação do solo diz, mas tendo essas ferramentas nas mãos, as pessoas têm que ter o direito de decidir, né? O tipo da unidade, o tamanho da casa, a forma, como é que ela tem que estar, a forma do parcelamento. Hoje, também não sei como é que é aqui, mas hoje no Brasil inteiro há uma indução a que todo mundo mora em condomínio, né? Condomínio é que é bom, de preferência com um muro em volta, um portão na frente, um jacaré em volta assim para ninguém passar, né? Uma cerca elétrica, né? Sim. Alguém já perguntou quem é que vai fazer a manutenção desse condomínio? Tirando as questões urbanísticas, que eu nem vou discutir isso, mas quero discutir do ponto de vista do dia a dia. Quem é que, o dia que fazer um buraco no meio da rua do condomínio, as pessoas sabem que é elas que vão tapar o buraco, a prefeitura não vai entrar lá para tapar o buraco, elas sabem que a luz que vai estar na rua, para ter mais luz, tem que pagar mais, quando diminui luz, tem que pagar menos, vai pagar menos. Então há uma indução no modelo de ocupação hoje da cidade que absolutamente ninguém discutiu. É assim e vai assim é mais fácil, a prova mais rápido. E se for fazer loteamento, vai ter que doar área para a prefeitura, esse negócio vai demorar um tempão para aprovar, a prefeitura não vai aprovar. Então, vai induzindo ao modelo de ocupação do território e, né, o que eu já vi de conjuntos, não vão bater em mim não, né? Que tem salão de festa e não tem centro comunitário, tá assim. E salão de festa é um centro comunitário que é um lugar também de festa, de celebração, de comemorar o batizado do filho, comemorar o casamento da filha, também. Mas é um espaço coletivo e que não pode estar voltado só para dentro daquele grupo. Mas está servindo aquele bairro, qualificando aquele bairro, fazendo a relação com o bairro, né? Mas hoje a gente parece que não tem mais nem o direito de discutir esse assunto, já veio assim, né? A questão da implantação, dos equipamentos, né? Tem uma regrinha escrita lá, quem lê com a lupa, que os equipamentos comunitários têm que ser para uso dos beneficiários. Se eu quiser fazer dentro do conjunto um equipamento para fora, que você vai fazer creche, que vai usar para criançada no bairro todo, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu tenho que mentir. Eu minto, falo que é para a comunidade, depois eu escancaro as portas. Se eu falar a verdade, não é aprovado, né? E a questão comercial, que até hoje não está regulamentada, mais um ponto para a nossa pauta aqui de luta, a questão, agora está na lei do Minha Casa Minha Vida 2, que pode ser feito área comercial, né? Para inclusive ajudar a manutenção do condomínio. Isso não está regulamentado até hoje. Pode passar. Você tem uma assembleiazinha, não tinha meio frio, né? Estavam discutindo no lugar da varanda. 3 assembleias para discutir o que era a varanda.
Ela decidiu, e a Varanda ficou bonita, caramba. E acho que faz parte disso mesmo, pode passar. Esse aqui é um dos empreendimentos que foi compra antecipada, né? Que é o Floresta Fernandes. São dois conjuntos, né? Tem uma APP, como vocês podem ver lá embaixo, que a gente teve que desenhar desse jeitinho, cheio de ervinha, tá? Não tem nada, é um mato desgraçado, né? Mas a gente vai transformar numa APP bonitinha. Já temos um viveiro de muros, né? Para isso, o centro comunitário está na boca da rua, então, teoricamente, tem fechado e abre para dentro. Mas é mentira, viu, gente? Abre para fora, vai ser uma creche conveniada para atender a criançada do bairro, né? E é o nosso primeiro empreendimento vertical com elevador. O elevador. Meu Deus, com elevador, né? É bom? É ruim? Aquelas famílias que estavam levantando a mãozinha lá na foto anterior acharam que para elas é bom. E isso que interessa. Elas foram pesquisar quanto é que custava o elevador, quanto é que custava a manutenção do elevador, foram ver tipos de elevador, foram visitar lugares populares que tinham elevador e decidiram que elas queriam ter elevador. E deixar mais área vazia, mais área aberta. É uma boa decisão? É a decisão deles, fundamentada, pesquisada, discutida. Então, esse poder fazer e contar com apoio técnico, apoio qualificado para isso, é o mais importante, né? Talvez, eu não gostaria de morar num prédio desse. Ótimo. Então a gente vai formar um outro grupo e vamos fazer um outro projeto com outra característica. Esse grupo quis fazer assim. E aqui ficou a varanda. Pode passar. Esse é um outro projeto, talvez o Pedro tenha mostrado. Não é mentira, não seja um projeto, né? O Monte Sião, que também tenta fazer algumas mudanças, por exemplo, né? O prédio, o condomínio não tem muro, pelo contrário, ele é fechado entre os prédios mesmo, e voltado para fora e com comércio embaixo, com área de equipamento coletivo que vai ser feito de sessão à prefeitura. Então, outra concepção, pode passar. Né? E esse processo de discussão, talvez você já tenha visto algumas fotos também dele, né? Que foi trabalhando, e eles trabalharam de um jeito bem legal, porque é o seguinte, eles pegaram a plantinha do Minha Casa Minha Vida, fizeram a plantinha, fizeram no molde, né? Na mesma escala, os móveis, e pediu para cada um decorar a casa do Minha Casa Minha Vida, os móveis que acho que devia ter. Então, sofá, tem que ter uma televisão, tem que ter duas camas, tem que ter umas crianças, tem que ter isso aqui, né? E eles pediram que não cabia, né? E aí foram trabalhando a planta do projeto deles a partir do que eles achavam que tinha que ter na casa deles. Ou seja, metodologia não falta, né, gente? Para frente. Pode passar. Outra coisa que também não é novidade, né, Cléo? Mas agora está tudo formatadinho, é o tal do trabalho social. Né? Parece novidade, né? Parece novidade, mas não é novidade. Para quem faz trabalho com o povo sabe que isso não é novidade. Novidade é ter 2% do recurso para fazer trabalho social. Isso é novidade. Isso é novidade. Não, é um trabalho social para quem faz a luta e sabe que isso é a primeira coisa, a coisa mais importante para fazer o processo acontecer. Nenhum processo fica em pé sem um trabalho de envolvimento das famílias. Então tem hoje, né, etapas anteriores ao contrato, durante a obra, depois da obra, né, do pós-ocupação, e tem toda uma regulamentação bastante rígida, bastante formal, né? Mas mais importante que isso, né, eu sempre digo que a gente faz um trabalho social de verdade, um relatório, né, é que hoje a gente consegue que o reconhecimento que esse componente ele faz parte tão importante quanto o cálculo da estrutura do pilar do prédio. Talvez assim, né, para quem é do movimento, para quem é da luta, né, muitas vezes fica muito emputecido por não ter tido esse reconhecimento. E eu ouvi os companheiros arquitetos, desculpem, que deram uma baita de uma bola fora numa última reunião de conselho dizendo o seguinte: agora vê se pode, se faltar relatório social, não libera o dinheiro da obra? Olha que absurdo, né?
Aí eu falei, mas sabe que engraçado, né? Pelo menos a gente agora. Vamos fazer então que as coisas andem, deixa de ser uma restrição, de ser um estímulo para que as coisas andem. Agora, ainda assim, eu acho que no processo de autogestão ainda há, talvez vocês possam me ajudar também nessa reflexão aqui, ainda há algumas questões não tão bem resolvidas sobre o papel do técnico e o papel das lideranças no trabalho social. Então, volta e meia, dá um arranca-rabo, né? Porque o técnico, o movimento acha que o técnico extrapolou o papel dele, o técnico acha que as lideranças não estão cumprindo o papel dela, então essa coisa que a gente precisa ainda azeitar melhor. Eu acho que é um bom problema. Ter esse problema é bom, nem que a gente tem. Antes a gente não tinha trabalho social, contratado, não chegando para contratamento, então a gente tinha que fazer do jeito que dá. Mas um terceiro desafio, né? Menos nas obras também, por autogestão, que já acontecia, isso já acontecia antes, mas nas obras que não são por autogestão, isso nunca acontece, é a interação com o trabalho interdisciplinar das equipes físicas com a equipe social, né? Então, acho que a gente precisa ainda avançar com a ideia de como é que o social ajuda a discutir sim o processo da obra, ajuda a discutir sim o projeto, como é que a equipe física também participa do processo do trabalho social para que isso fique mais articulado. Pode passar. Isso aqui, eu fiz assim, só para a gente ter não é complexo de inferioridade, né? Mas para dar uma dimensão um pouco do que a gente tem feito, né? Isso aqui é o Minha Casa Minha Vida 1, né? Na faixa 1. Eu só peguei a faixa de 0 a 3, não peguei o 3 a 6, aí o 6 a 10, né? Foi esses números do Minha Casa Minha Vida 1. E que a gente significa 2% do que foi contratado no Minha Casa Minha Vida 1. Sendo que dentro desses 2%, a gente sabe que tem muita copergato, né? Então também, não sendo exigente, pegando só o número de contratos, isso é o que nós temos. E o rural, agora melhorou um pouco a situação do rural, deu uma qualificada aí no Minha Casa 2, e o rural ainda muito abaixo ainda, tinha as mesmas metas, a mesma quantidade de recursos e ficou muito abaixo. Mas, eu falo o seguinte, mas a gente é pequenininho, mas é metido, todo baixinho e invocado, né? A gente, apesar de ser só 2%, 3% se somarmos o rural, a gente acha sim que a nossa atuação interfere no grandão. No mínimo, para gerar uma boa comparação. E nós temos que fazer essa comparação acontecer sim, na qualidade dos conjuntos, na qualidade de pós-ocupação, na forma de apropriação das pessoas nesses espaços. Não dá simplesmente, né, para comparar número. Vamos comparar. Quem fez mais, né? O outro fez mais, muito mais. A gente fez só 3%. Só que a gente quer discutir qualitativamente que coisas, inclusive, a gente pode ensinar para eles, e eventualmente, que coisas a gente pode aprender com a construção. É importante isso. Mas, na prática, a gente percebe que a gente tem visto, o que a gente tem visto na prática é uma qualidade muito ruim do que é produzido de 0 a 3 pelas construtoras. Pode passar. O último tema que colocaram aí na minha listinha de coisas era o acesso ao financiamento, né? Eu falo que do Minha Casa Minha Vida, na minha opinião, a parte melhor desenvolvida foi o esquema financeiro. Porque reconheceu uma coisa que estava lá numa linha da Constituição, né, no artigo 8º, chama direito à moradia, mas que era o seguinte: você tem direito à moradia se você puder pagar. Sempre foi essa a lógica. O Minha Casa Minha Vida subverte essa questão e diz o seguinte: você vai aumentar sim o subsídio para quem ganha menos e diminuir o subsídio para quem ganha um pouquinho mais. Então eu fiz por renda e fiz no valor aqui de Porto Alegre, né, que é 56 mil hoje, né, o valor máximo, né, cada lugar vai ter um número. Eu fiz aqui para Porto Alegre, o valor, se você ganha R$500, em 120 meses, então, você vai pagar 6 mil, quanto você tem de subsídio? Seu subsídio é maior. E vai diminuindo o subsídio, mas ainda assim, gente, o subsídio de quem vai pagar mais, né, é no mínimo 70%.
que é um subsídio bastante significativo. Então, na minha opinião, o maior acerto do Minha Casa Minha Vida é o esquema de financiamento, porque reconheceu isso. Só que, também, rebater aqui na realidade local, mas a gente já tem recebido diversas reclamações que, infelizmente, nós vivemos numa época de algum crescimento econômico e que as categorias sociais estão tendo dissídios e, portanto, quem se enquadrava no 1.600 pode ser que amanhã não se enquadre e que a gente vai ter, não, também não chegou no 3 salários mínimos, né, está 2,7 hoje, e que quem foge, né, quem ganhar R$ 1.700 não consegue entrar no programa imediatamente seguinte, que é o FGTS, porque não vai encontrar o imóvel no mercado que ele possa comprar. Então, se eu ganho R$ 1.700, eu não posso entrar no 0 a 3, eu tenho que ir para o mercado. Com R$ 1.700 eu posso pagar de prestação, no máximo, né, que vai permitir pagar de prestação, 400 e poucos, quase R$ 500. A menos que eu tenha um grande FGTS, uma poupança, uma coisa que quem ganha R$ 1.700 não tem, né? Com o imóvel, aqui em Porto Alegre, tem uma prestação de R$ 500. Em São Paulo, hoje, o menor imóvel, se estiver de melhor localização na periferia de São Paulo, é no mínimo R$ 150 mil, que vai gerar uma prestação de R$ 700 a R$ 800. Ou seja, essa família está fora. Então ela não entra num e não entra no outro. Então essa é uma questão que já está aparecendo e vamos receber bastante gente falando sobre isso. Então talvez precisava ter um degrau intermediário, não tão alto, né, mas que possa dar acesso às outras famílias. A gente que está esperando sair agora o estudo do déficit nacional a partir do censo de 2011, não saiu ainda. Que a gente vai ver, claro, que a população que ganha menos de 2 salários mínimos ainda deve ser a grande maioria que não tem moradia. Só que espacializando isso nas regiões metropolitanas, talvez a gente tenha algumas situações que vai perceber que vai ficar uma fatia de fora. Quando uma fatia fica de fora, o que ela faz? Resistência popular. Mente a renda. Não é assim? Não é safadeza nem sacanagem. É forma de resistência a uma opressão que ela está sofrendo externa. Ela não tem forma de fazer. Se ela não fizer isso, uma senhorinha, vou contar para vocês aqui, eu ia na caixa, não ia contar para vocês. A velha veio falar para mim assim, né? Oi, Vanisa, olha só. Me tiraram do projeto. Nossa, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Não, sabe o que? Foi na entrevista, o rapaz perguntou, a senhora tem uma casa? Eu falei, tem uma casa lá na Bahia. A senhora falou para ele? Falei. Mas por que a senhora falou isso? Ele não ia descobrir nunca. Tem escritura essa casa? Não, tem nada, filha, não sei nada. Mas por que a senhora falou? Eu não vou mentir para ele. A velha resolveu mentir. Certa era, parabéns para a senhora ficou sem casa. Ela ficou moralmente íntegra e sem casa. Então, o que acontece na prática é que as pessoas têm feito estratégias de burlar a regra para não ficar de fora. Isso é moralmente condenável? Bom, se a Caixa descobre, se a Prefeitura descobre, se a Polícia Federal descobre, dá merda. Dá merda. Não, não pode. Não pode. Agora, é a forma que as pessoas têm de reagir a outra alternativa 2 é ficar sem casa, ficar sem moradia, não ter acesso ao autofinanciamento. Então a gente precisa também criar formas de inclusão e criar formas que a gente não leve para essa situação. Isso vai existir? Vai. Mas uma coisa é a má fé e a outra coisa é uma reação, né, a então a gente tem um ponto que tem que discutir na questão do financiamento, é esse intervalo. Estou falando uma realidade, gente, que eu tenho visto em alguns lugares, não sei se isso atinge também vocês. Pode passar. E eu deixei, por último, quanto eu tenho de tempo, porque eu já estourei tudo, né? Não, tá bom. Não? E eu deixei por último uma questão que é a minha menina dos olhos da adolescência, né, todo mundo tem suas paixões, que é a questão do acesso à terra. Eu acho que hoje é o nosso grande
limitador, é o nosso grande, está nos tabulando, está nos cortando aí por baixo mesmo, né? Que primeiro é isso, né? Nós vamos para o mercado. Pela primeira vez o movimento teve condições de ir para o mercado, comprar recursos para adquirir terrenos para programa educacional. Pelo menos eu não conheço outro programa que antes tinha financiado o movimento para comprar. Conhecia o processo que a prefeitura desapropriava, o governo do estado desapropriava, através da luta do movimento, a gente ocupava, a gente reivindicava, a gente indicava, pelo que fosse, mas a ação de viabilizar a terra era do poder público. Como o crédito solidário, depois do Minha Casa Minha Vida, vem na formatação do mercado, vem na formatação das construtoras, vem muito daquela concepção do próprio pai, que foi uma grande, assim, a ideia mãe desse processo como um todo, fala, não, quero um pacote completo. O governo federal vai te financiar terra, construção, né, a infraestrutura interna, e aí, pela primeira vez, nós fomos às compras. Só que nós fomos às compras em condições muito mais desfavoráveis do que a Gafisa vai às compras, ou a Tenda vai às compras, né? Eu lembro que nós, logo no começo, tinha um senhorzinho lá, um velhinho, caindo das tabelas lá, e ele falava assim, 1 milhão. Ele só falava isso. Eu acho que eu não via a palavra da boca dele, 1 milhão. Aí à vista. Também havia essa palavra que ele falava, à vista. Mas o senhor tem que entender, a gente vai ter que fazer o projeto, aprovar o projeto, não, só vendo à vista. Mas não sei o que, não sei o que lá, não, só vendo à vista. Não dou opção de compra, não dou opção nenhuma, né? E eu falo, não, aí eu pensei, o senhor acha, eu lá no, tudo juntas, né? O senhor acha que vai passar alguém aqui com 1 milhão no bolso, vai comprar o seu terreno, assim, de um dia para o outro? Só vendo à vista. Pois passou. A MRV passou, 1 milhão no bolso, comprou o terreno de crédito. E nós pagamos a língua, né? Então, a gente vai para uma lógica do mercado, só que a gente vai sem as mesmas condições que o mercado vai. O que acontece? A gente fica com o terreno que sobrou. Os mais velhos vão lembrar de um samba muito bonito, que fala laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Os mais velhos, vocês são muito novos, vocês não conhecem. Mas, é isso mesmo, gente. O terreno que tá barato, tá barato, tá à venda, tá barato, ninguém comprou, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Ou tem problema ambiental, tem 5 nascentes no meio do terreno, ou tem 35 herdeiros ainda fazendo inventário, né? Ou tem uma dívida de PTU, assim, vale 3 vezes o valor do terreno. Ou seja, algum problema o terreno tem. Eu lembro uma vez que o pessoal trouxe um terreno pra gente, era bonitão. Nossa, era lindo o terreno. Em São Paulo, assim, não é perto da Penha, gente, é um bairro antigo e tal. Mas esse terreno tem problema. Não, gente, olha que beleza, tá barato, olha que beleza. Esse terreno tem problema. Aí, você tem que parecer negativa, você tá muito negativa. Tem problema. Aí foi. O terreno tinha o valor dele em dívida de PTU. Né? Aí nós fomos à prefeitura falando, vocês não querem lá pegar o terreno do velho lá? Porque, Então, ou seja, a gente acaba conseguindo comprar os terrenos que sobraram no mercado. Que as grandes, primeiro, que a renda média não quis. Porque também, essa história de bairro popular também já era, né? Bairro popular hoje, a da nova classe C aí, tá chegando. Outro dia tem um conjunto lá que era no muro do terreno da Singapura, lá de São Paulo, lá de Singapura, da Maluco, então, é o muro Singapura tá aqui e o muro da MRV tá pra cá. E o apartamento custa 150 conto. Então, num bairro de periferia. Então, primeiro, quem vai primeiro disputar é o mercado. Mercado subsidiado, da classe C. Se nenhum desses dois pegaram, aí vai para o Minha Casa Minha Vida, vai para as construtoras. Se ninguém pegou, aí sobrou para nós.
Então, isso nos empurra para uma lógica de cada vez a periferia. Segundo, né? Até pra gente vai começar a vigorar a lógica do terreno, quanto mais barato, melhor. E quanto mais barato, como o valor é 56, é para todo mundo, né? 56 para apartamento, 55 para casa, né? Para todo mundo, se eu gastar 1 no terreno, tem 54 para construir. Se eu gastar 2, tem 53. Se eu gastar 10, tem 45. Então, pra gente também acaba de gerar essa desespero para conseguir quanto mais barato o terreno, né, vai dar para construir melhor. E que não é uma lógica que absolutamente fez bem a política habitacional nunca em lugar nenhum. Isso já vimos que não funciona. Né? Está aí Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, está aí os Cajazeiras em Salvador, está no conjunto mais longe daqui, como é que chama? Restinga, aqui. Todo lugar tem uma história dessa. Um terreno barato, que a prefeitura comprou, desapropriou, sei lá o que fez, e fez um baita conjuntão. Então essa lógica a gente já sabe que não funciona, pode passar para frente. Também, na questão dos terrenos doados, cedidos, com CDRU, nas prefeituras, nos governos estados e até na STU, a gente também não viu nisso uma coisa que funciona de maneira muito fácil. Primeiro, a maioria das prefeituras não tem documentos assim, digamos, completo, né, dos seus terrenos. Tem algum probleminha, né? A gente tem um conjunto lá que 20 anos a prefeitura não tem emissão na posse ainda. Mas tudo bem, vamos lá, se o cara quiser vir atirar, que venha, mas efetivamente não tem documento de terreno. Então, a outra coisa, né? Pode ser parte de empreendimentos maiores, dá um pedaço para fazer autogestão, mas o conjunto lá todo não é um negócio legal, né? Mas ainda, então vocês têm uma ideia, no FGTS, só agora, o ano passado, que aprovou, que aceita a CDRU para financiamento do FGTS, 10 anos depois do Estatuto da Cidade. 10 anos que aprovou o CDRU como forma de garantia real para financiamentos. Pode ir. Outra questão também, que os terrenos mais baratos, geralmente também tem um probleminha de acesso à infraestrutura, né? A água não chega, a rede de esgoto não chega, vai chegar daqui não sei quantos anos, né? O cronograma de um, o cronograma de outro não bate, e também aí você fica numa situação bem peculiar, porque por um lado você precisa da infraestrutura, só que muitas vezes não ter a infraestrutura naquele momento vai te viabilizar o projeto. Então, no caso, por exemplo, o PAC vai chegar com a obra em 2015. Só que o empreendimento vai ser aprovado agora. Então, a empresa ambiental exigiu que fizesse uma ET para aquele empreendimento, mesmo sabendo que essa ET vai ser usada por 2 anos. E se a obra atrasar, por 1 ano, 6 meses. Mas tem que colocar a ET lá, senão eles não vão aprovar o empreendimento. Desperdício de dinheiro absoluto, né? Pode passar. Bom, aquilo que eu falei um pouco, né, que a gente não tinha essa prática, né, de fazer licenciamentos, fazer relacionamento com o cartório, né, que é a pessoa mais simpática que o dono do cartório, né, e assim, eles ficaram muito felizes, né, com as isenções, com as reduções de taxas e emolumentos, assim, eles tratam a gente super bem agora, né, e alguns municípios, gente, a conversa era a base do juiz corregedor. Não sei por quê. Para que ele vai apressar? Ele está com um monte de empreendimento imobiliário para registrar. Por que ele vai se dedicar ao empreendimento daquela cooperativa que não vai dar propina para ele e que ainda por cima vai levar 75% de desconto? Né? Dá uma boa razão para ele ser nosso amigo, né? E não tem a prática mesmo, né? A maior parte das nossas assessorias, não está na cultura delas todo esse trâmite de licenciamento que é bastante recente. A exigência disso. E, por exemplo, né, a questão ambiental, que também não estava na nossa pauta. Pelo menos, os movimentos não tinham essa questão na pauta. Então, por exemplo, a regulamentação de APP de topo de morro deu uma confusão no mundo, a aprovação, que vocês não têm ideia. Só quem trabalha com isso aqui de um dia para o outro não podia mais.
pode mais. Né? E essas questões todas é um debate que está ausente muitas vezes do próprio movimento. A gente faz uma discussão muito superficial no próprio Código Florestal. No Código de Reforma Urbana, a gente foi fazer o documento, a gente escreveu mais sobre a questão das florestas, das matas, dos rios, dos transgênicos, do que sobre o impacto da questão ambiental na área urbana. A gente não tem um discurso, não tem uma proposta acumulada. Isso vai reproduzir na hora de viabilizar o empreendimento. Uma outra questão bastante complexa, né? Eu deixei de falar por último mesmo, né? É a interferência, né, da Caixa no processo. E aí a gente tem, eu vi aqui da boca de mais uma pessoa hoje, né? Programa da Caixa. Programa da Caixa, Programa do Governo Federal. Ministério das Cidades. A Caixa é um agente financeiro e operador do Minha Casa Minha Vida, do crédito sanitário e tudo. Só que a Caixa atua mesmo como é quem a gente enxerga. As pessoas não enxergam o Ministério das Cidades, as pessoas não enxergam o governo, enxergam quem está fazendo a tramitação com ele. Então isso acaba, por outro lado, me empoderando, né, esse ator de maneira bastante forte, né? E aí a gente vai ter várias questões, algumas divergências mesmo profundas. Primeiro, que a gente chama de dupla aprovação. Você tem que aprovar na prefeitura o empreendimento e você tem que aprovar nos critérios do programa, aprovar na Caixa. E às vezes, uma coisa, não quer dizer que a outra está a outra, uma coisa, outra coisa. Isso vai levando muitas vezes a conflitos, a divergências, a desperdício de tempo e de dinheiro, e principalmente a um processo que fica desgastando, né, a própria forma concepção. Ou seja, se você não inovar, se fizer o básico, tá tudo certo. Mas as pessoas ficam inventando, e colocar elevador, como é que eu vou calcular valor de elevador aqui? Fica inventando, fica querendo fazer centro comunitário, não sei o que desse jeito, né? Então acaba tendo uma indução a fazer o padrão. Né? Se você fizer o padrão, você está dentro. E aonde justamente o contrário deveria ser incentivado, né? A inovação, a buscar alternativas, buscar soluções. Primeiro, não tem um centavo para isso. Então, né, se quiser, passa por sua conta, ponto de risco. A outra é que isso a inovação ela acaba não sendo bem vista e isso acaba sendo o contrário do que deveria ser, né? Em todos os aspectos, né, você tem muito o espaço do indivíduo. Né, então, por exemplo, quem inventou essa norma? Né? Aí um dia me apresentaram uma moça na Caixa uma norma, né? Eu falei, é você, né? Você é a norma da Caixa. E acaba que a questão de quando você deixa mais claro os critérios, quando você deixa mais claro o que você de fato é regra, o que não é, você tem menos espaço para, primeiro, interpretações que podem ser individuais, pessoais, ao sabor das simpatias e antipatias. Ideologismo e corrupção. Então, isso, quando você não tem norma clara, é espaço aberto para isso. Então, essa é uma coisa que precisa muito ainda avançar. Né? Pode passar. Os cartórios de imóveis, né? E a outra coisa mesmo, não ter também as normas claras e não ter isso na cultura dos movimentos, das formas de fazer, acaba que o orçamento vira uma peça de ficção mais uma vez. Então, que custos que estão incidindo no orçamento que não estão? Não sei se você tem esse problema aqui com o INSS. Então, a hora de tirar a CLD da obra, você fala, mas eu só usei tanto de mão de obra. Mas a INSS quer te cobrar pela obra como um todo, como se ela tivesse feito com a empresa construtora. E aí acaba que esse dinheiro não está previsto, você não tem de onde tirar, não consegue finalizar a obra, não consegue ter a vida, você não consegue encerrar o contrato, não consegue nada, está pendente pro resto da vida. Os prazos, né, as coisas também acabam não tendo muita clareza. Esse é outro problema também que a gente vai percebendo. Então, coisas que vão se alongando e que vai gerando mais custos, mais problemas. Cada vez que uma coisa estica uma semana, significa
Para quem está numa mesa, pode ser simplesmente um papel parado uma semana. Para quem está lá no canteiro, lá para as famílias, tem outra consequência. E a gente se deparou com uma última questão agora, recente, né? Que foi com a necessidade de fazer a incorporação imobiliária dos empreendimentos. Eu estou fazendo uma divergência, né? Ao entendimento do jurídico. Que quando você vai fazer um empreendimento, você tem que fazer a incorporação anterior, e não só no final fazer a adequação, e traz para dentro da nossa competência uma questão que no entendimento dos movimentos, isso é uma divergência, né? Dos movimentos não é um papel, ou seja, porque a associação, a cooperativa não é um terceiro. A incorporação imobiliária é quando uma empresa vai vender para outras pessoas um apartamento que não existe ainda, que vai construir, né? Nesse caso, quando você exige isso da construtora, da cooperativa, você não está entendendo que é a cooperativa. A cooperativa são as famílias. Então eu não estou vendendo para um terceiro de fora. Eu estou fazendo uma coisa que é para aquele grupo mesmo. Então teria que existir uma outra figura que não a corporação imobiliária. Isso virou uma polêmica para a gente dar uma ideia, como essa questão da autogestão ela ainda não está incorporada mesmo nos princípios. Pode passar? Bom, aí no finalzinho, pode ir passando? Eu deixei umas fotos, umas coisas que a gente pode mostrar, porque todo mundo gosta de ver coisa bonita, coisa legal, diferente. Mas para a gente ver assim, exatamente isso, né? Que apesar dessas dificuldades todas, e amanhã a gente tem um encontro, né, para discutir as dificuldades mesmo do processo da autogestão, do processo dos programas, que acho que aí são coisas mais concretas, tudo, né? Apesar de tudo isso, a gente tem resultados muito bons. Resultados que puxam para cima a política nacional. A Dilma aqui em Porto Alegre, no Fórum Social Temático, fez esse testemunho pessoalmente, né? Lá na reunião que teve com os movimentos, dizendo isso. Que as moradias com maior qualidade têm sido as feitas pelo movimento. Esse aqui, por exemplo, é um empreendimento, né, que está num bairro super bem localizado e que conseguiu, um terreno que ninguém no mercado queria, porque era pequeno, era sem graça, era acidentado. Mas o movimento vai lá e consegue fazer uma coisa diferente, né? Esse aqui, sim, é em frente à praia. Tá? É sim em frente à praia. É Salvador, né? E consegue fazer, então, coisas que tem sido uma contribuição mais até só do que o quanto de casas a gente conseguiu produzir, solidário, Minha Casa Minha Vida, e antes disso, em todos os processos que a gente já teve locais de programas autogestionários, né, tem tido um efeito indutor na política de habitação. Acho que agora a gente precisa discutir mais como é que esse efeito pode ser potencializado, por um lado. E por outro, como é que a gente faz, né, para não parecer a vida inteira, né, que a gente está criando uma coisa nova. Parece que todo dia é novidade, né? Parece que nunca a gente fez essas coisas. Então, a gente precisa provar que é capaz de fazer. Eu acho que essa é a mudança cultural mais importante que a gente precisa fazer. E, então, eu queria terminar por aqui, achando que a gente tem esse espaço mesmo. Eu acho que é muito importante ter esse plenário aqui, né? Que gente do movimento, gente da universidade, gente das ONGs, né? Que se dispõe a estar fazendo essa discussão, reavivando essa discussão, que ela é absolutamente atual. Ela não é uma coisa, vocês têm saudades dos anos 80, dos anos 90, né? Ela é absolutamente atual, porque senão a gente vai estar condenado a uma mesmice habitacional que não vai, de jeito nenhum, vai apontar para um horizonte diferente. Obrigada.